E aí, estrelas, como é que tá? Hoje nós vamos falar de energia, de frequências energéticas, as 7 dimensões e ativações energéticas. Bom, de qual energia que a gente vai falar então? Da energia que provém do aspecto quântico. Aquela energia que a gente estudou lá na escola, relativa à física clássica, ela diz respeito a tudo que é macro. Então, aquilo que é maior do que o átomo e que, portanto, é matéria pura, é objeto de estudo da física clássica. Aqui, como a gente está falando de tudo que é quântico, a energia quântica, ela se apresenta em formato, no menor dos seus formatos, ou seja, tudo aquilo que é menor do que o átomo, portanto, praticamente invisível. Ah, gente, meu cachorro tá aqui, ele vai, assim, fazer uma participação especial, tá? É o Titã. Uma hora vocês vão conhecê-lo. Titã. Bom, voltando. As ondas magnéticas, elas provêm da liberação das fontes de energia e que quando elas têm uma velocidade, como por exemplo a velocidade da luz, quando elas se movimentam nessa velocidade, elas então se apresentam sob o aspecto de ondas. E dessa maneira nós podemos então classificar quando você tem, por exemplo, uma onda eletromagnética, ela é uma onda resultante de fontes que liberaram energia elétrica e magnética. Bom, e como que a gente pode entender as frequências energéticas? As frequências energéticas, elas têm uma correspondência direta com as 7 dimensões. Quais são as 7 dimensões? Nós podemos dizer que temos na primeira dimensão o reino mineral, água, átomo, molécula, código genético. Tudo isso faz parte da primeira dimensão e tem a sua frequência energética correspondente. Na segunda dimensão, temos reino vegetal, reino animal, tudo exceto o ser humano. Na terceira dimensão, entra o ser humano e o nosso mundo tridimensional, né? Tudo que nós conhecemos aqui de real, de palpável, quer dizer, para além do real, mas enfim, vamos considerar que é tudo que está aqui. Quarta dimensão é a dimensão dos seres celestiais ou quadridimensionais. Então você pode dizer que fadas, gnomos, duendes, né, estão nessa dimensão. A quinta dimensão é a dimensão que tem relação com a eternidade, então ela é considerada a dimensão da luz, e nela, vamos dizer assim, habitam, né, os seres celestiais do tipo que são mestres espirituais, mestres ascensos, anjos, arcanjos, guias, magos, todos eles se encontram, vamos dizer assim, nessa quinta dimensão. Sexta dimensão, dimensão da consciência crística ou búdica, que seria como se nós pudéssemos dizer que é o nível de consciência de Jesus Cristo, de Buda, de pessoas que alcançaram esse nível de consciência que eles tiveram, que eles têm. A sétima dimensão é a dimensão da luz e ela se reflete na sua essência e na sua pureza total e completa. É a dimensão da geometria sagrada, das expressões puras, é a casa do absoluto, onde o infinito é eterno e o eterno é infinito. Ai, que lindo, né? Bom, então cada uma dessas dimensões possui a sua correspondência em termos de frequência energética. Entretanto, nós, seres humanos, aqui habitantes da terceira dimensão, somos os únicos capazes, na terceira dimensão, né, nesse formato aqui que nós conhecemos de existência, de emitir frequências energéticas que passeiam praticamente por todas as dimensões.
Porque imagina o seguinte, já pensou se um ser, por exemplo, da segunda dimensão, que eu falei que em questão o reino vegetal classificados, né? O reino vegetal e o reino animal. Já pensou se, por exemplo, o seu cachorro, né? Ou o meu cachorro aqui, o Titã. Pensou se ele conseguisse emitir uma frequência energética e essa frequência energética tivesse a capacidade de materializar coisas referentes ao desejo dele. Então, por exemplo, suponhamos que ele desejasse que eu, que sou a dona dele, fosse proprietária de um açougue, para que ele pudesse ter carne todos os dias. Já pensou? Eu ia ter que virar uma proprietária de açougue para poder atender o desejo do meu cachorro? Titã, por favor, contenha-se na sua existência. Tô brincando, gente. Eu acredito que eles emitem muito mais do que isso, tá? Enfim, é isso. Tô brincando aqui, mas para você entender que essa ideia de que nós, que temos consciência e podemos desenvolver a nossa consciência e com ela emitir frequências energéticas, nós também temos o poder de co-criar realidades. Então agora a gente entra num outro ponto que a gente vai falar de ativação energética. Como que essa ativação energética se apresenta? Bom, ela pode ter basicamente, aqui eu vou falar assim, ó, bem do básico mesmo, tá? Porque existem vários níveis em que a gente pode estudar esse assunto. A gente teria a forma mental, seriam os pensamentos, a forma emocional, os sentimentos, e a forma mecânica, que são as ações. Então, em todos esses campos, eu posso realizar ativações energéticas. Então, vou dar um exemplo de uma ativação energética. Você planeja uma viagem. Então, a primeira coisa que acontece é uma ativação imagética. Você tem a ideia, né? Então, lá na sua mente, você fala, ai, quero viajar. E, bichinho abençoado, deixa eu gravar. Tá bom, pode ficar aqui também, tá? Ele quer luz. Todos nós queremos luz. Voltando, desculpa. Você planeja uma viagem. E daí, então, ela começa na sua mente, né? Você começa a pensar nessa viagem e tal. Qual que é a segunda etapa? É você sentir. Você começa a produzir inconscientemente a emoção dessa viagem e basicamente você começa a sentir que vai rolar. Você fala, ai, nossa, imagine na hora que eu estiver lá. Então, esse sentimento também é uma ativação energética. A próxima coisa são as ações. Quando você começa a sair do papel para realizar, para executar movimentos relacionados a esse desejo, então isso é a terceira forma de ativação que já está no campo palpável, né? Não é a viagem ainda, são as ações para que ela se realize. Aí, quando você chega lá na viagem, quando você está lá no local, o que aconteceu? Você já completou todas essas etapas. Você já concretizou de forma plena a sua ativação energética. E aí, lá nesse lugar, quando você já estiver lá na viagem, que você chega assim e você fala, ai, cheguei, queria estar aqui, ai, que delícia, olha, desde quando eu pensei nisso, depois eu comecei a me ver aqui, daí então eu fui, fiz isso, fiz aquilo, reservei passagem, fiz reserva de hotel e falei com tal pessoa. Então, toda essa somatória você leva junto para esse momento quando você chega lá na viagem. E mesmo que conscientemente você não pense dessa maneira na hora que você estiver lá,
A energia que você gerou, ela é uma ressonância energética vibracional de todas essas fases juntas e codificadas. Olha que poder! Ou seja, você criou o código existencial da viagem. Assim como você pode criar códigos existenciais de qualquer coisa que você desejar. Por isso que, em termos quânticos, nós podemos dizer que eu posso ser, ter ou fazer tudo aquilo que eu desejar. Porque não existem barreiras, não existem obstáculos. Os obstáculos, eles são inventados por nós. Porque toda essa configuração de dimensões, de frequências energéticas, ela não tem barreira. Não existe um obstáculo que fala, vai só até aqui, daqui não passa. Não existe isso. Ou seja, se não existe, então é só a minha mente, né? Por quê? Porque nós somos o ser que é consciente, suficiente para vibrar nestas frequências energéticas. Então, vamos entender o que é uma ativação energética consciente. Bom, então, uma coisa é eu, por exemplo, ir lá, vou pegar um exemplo da viagem de novo. Eu pensar, quero fazer uma viagem, começar a imaginar como é que seria essa viagem, sentir as emoções que eu vou ter, que eu tenho quando eu penso na viagem e depois realizar as ações. Então, isso é uma ativação energética que ela basicamente é inconsciente. Ninguém fica parando para pensar como é que foi, como é que não foi, o que veio primeiro, o que veio depois. Porém, nós podemos fazer isso de forma consciente. E aí que entra também o conceito de lei da atração. A lei da atração é uma das leis do universo. Num outro momento a gente vai falar das leis do universo, eu vou falar de lei da atração, mas aqui, para esse entendimento, basta a gente saber que a lei da atração independe da nossa vontade. Ela simplesmente existe. Ela está aqui agora, ela está aí, você está exercitando a lei da atração, mas de repente você nem sabe disso ainda, né? Então, se eu penso que esta lei interfere nessa frequência energética, porque eu posso ativar esta lei para obter aquilo que eu desejo, significa que eu posso exercer uma atração consciente. Eu sei que ficou meio enrolado agora, desculpa. Eu estava dentro de uma linha de raciocínio, depois eu peguei um paralelo. Mas assim, ó, o que seria uma ativação energética consciente? É quando você executa receitas criativas advindas do seu subconsciente que potencializam a realização dos seus desejos. Olha que sensacional! Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu falei de receita criativa, né? Que vem lá do subconsciente. Ai, mas qual que é a fonte disso? É a minha inteligência infinita. A inteligência infinita, ela mora no subconsciente. No meu, no seu, no de todo mundo. E também no inconsciente coletivo. Aí, o que eu resolvi fazer? Teve um dia que eu eu tinha um desejo de pedir dinheiro. Mas era assim, eu não queria fazer o pedido. Eu não queria externalizar isso em forma de pedido. Aí eu pensei assim, poxa, se eu fizesse alguma coisa, né, e isso representasse o pedido, será que ele ia se realizar? Gente,
me veio a ideia de um banho de ervas. Eu adoro ervas. Eu tenho algumas ervas aqui. E daí eu tive essa ideia, fui lá no meu canteiro de ervas, colhi lá umas ervas, peguei umas ervas que assim, que me veio essa ideia, fiz uma composição, preparei esse banho, tomei o meu banho normal, depois fiz esse banho do pescoço para baixo, simplesmente assim, né? Coloquei as ervas na infusão, depois separei as ervas, joguei aquela água, a água ficou linda, gente, um perfume, um aroma maravilhoso. E tudo bem, né? Não fiz nenhuma oração, não fiz nada. Eu não queria verbalizar e nem externalizar nada. Foi uma experiência de fato. E aí, no dia seguinte, de manhã, olha que coisa assim louca, né? E isso foi agora, tá? Agora é início de 2019. Meu filho chegou e me deu 20 reais. Ele chegou assim pra mim, mãe, toma aqui 20 reais. Eu olhei assim pra ele, mas por que você tá me dando esse dinheiro? Ah, não sei, pega pra você, eu quero te dar. Gente, na mesma hora, eu lembrei do banho. Eu falei, caraca, e não é que isso funcionou? Aí eu, lógico, tive muitas outras ideias, né? Mas a questão é assim, é óbvio que nós podemos fazer um pedido, a gente pode verbalizar, a gente pode escrever, a gente pode visualizar, a gente pode mentalizar, sentir, fazer todas essas ativações, como eu já dei o exemplo da viagem, tá? Lembra? Né? No mínimo 3 formas. Mas a ativação consciente é como usar a lei da atração de forma consciente, só que por meio de uma representação. Então, esse banho, ele representou o pedido sem que eu pedisse. Porém, o processo de fazer tudo isso foi uma delícia. Eu tive a ideia, eu fiquei assim, fiquei muito entusiasmada. Fui lá, peguei as ervas e tal, lavei, colhi, cheirei e tudo. Eu vivenciei todo o processo com uma sensação muito boa de que aquilo já tinha dado certo, de que já estava, que já ia funcionar, né? E sentindo aquilo de forma muito gostosa. Então, o que a gente pode concluir disso? Que a energia quântica, as dimensões, as frequências energéticas, as ativações energéticas e a ativação energética consciente, elas são como ferramentas poderosas que estão disponíveis para cada um de nós. Todo mundo pode praticar isso. Todo mundo. Não tem exceção. A única diferença é o grau de consciência que você tem disso. Então, se você sabe, né, conhecimento gera poder. Você vai lá e você realiza mais e mais e mais. Você expande tudo isso, né? Você atrai muito mais para você. E isso é justo? É lícito? Lógico que é, gente. Por que não? Isso está disponível para todo mundo. A questão é a busca. Você tem uma busca? Qual que é a sua busca? Você quer conhecer mais disso? Você quer desenvolver a sua consciência? Você quer tomar contato com tudo isso? Vamos começar a falar disso. Coloca aí nos comentários o que você achou de tudo isso que eu falei aqui, quais ideias que vieram na sua cabeça, o que você imagina disso tudo, se você já praticou alguma dessas coisas, qual que foi o resultado, se teve resultado, se não teve, isso não importa. O que importa é você buscar isso para você.
é você querer, desejar que essa consciência esteja com você também. Então, vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E um beijo na sua estrela e até o próximo vídeo.